Fala, família Alvinegra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Motley Alvinegro. Já convido você a deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, envie para os seus amigos e divulgue o nosso trabalho feito aqui, né, no canal do Motley Alvinegro, com a participação de vocês também. Beleza? Vamos falar sobre lista de relacionados. O Ceará já tem a sua lista de relacionados para enfrentar, e jogadores já viajaram para enfrentar o Criciúma, certo? E nós vamos repercutir um pouco quais são os atletas, quem ficou de fora, qual o modelo que o Ceará pode utilizar de jogo, enfim, vamos falar aqui num contexto geral sobre esse jogo do Ceará contra a equipe do Criciúma, beleza? Já deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Tá na tela para você. Lista de relacionados, segundo o canal do Vozão, tá? Sigam lá o canal do Vozão, Rodrigo Cavalcante, Lívia, fazendo um trabalho fantástico, né? Nesse aspecto de trazer as informações em primeira mão. A gente vai pegando as informações e vai trazendo vou trazendo a minha opinião, né? Então sigam lá o canal do Vozão, certo? E aqui a lista de relacionados do Ceará para enfrentar a equipe do Criciúma. Goleiros, Richard e Bruno Ferreira, tá? O treinador, o Batatais falou que ia dar uma preservada no Bruno, mas já traz ele de volta no banco. Zagueiros, Éder, Luizão, Pedro Gilmar, Luiz Otávio e Vinícius Uchella. Laterais, Rafael Ramos, Fernando e Sanches. Meio-campistas, Júlio César, Richardson, João Gabriel, Enzo Ludovico, Pedro Esli e Matheus Araújo. Atacantes, Mateuzinho, Gabriel Amaral, Giúlio, Luca e Melk. Esses são os atletas que foram escalados para viajar para enfrentar a equipe do Criciúma. E aí tem a desfalque, né? O Wendel Silva sentiu uma lesão no último treino, segundo o Rodrigo Cavalcante. O Alano também lesionado. Enfim, alguns desfalques que o Ceará tem. E aí nós precisamos explicar aqui, né? Novidades. Quem é Vinícius Uchella, Alisson? Vinícius Uchella, atleta da base do Ceará. Ele joga em 3 funções, certo? A função dele primária é zagueiro. Ele é o xerifão do time. O cara que conduz o sistema defensivo na base, é o xerifão que chama a atenção, que cobra, que vai conversar com a arbitragem, um zagueiro com a boa estatura, uma saída de bola interessante e a versatilidade. Se você parar para ver, o Ceará hoje tem 3 laterais escalados aí na lista de relacionados. E quem são? Rafael Ramos, Sanches e Fernando. Fernando e Sanches jogam do lado esquerdo. Rafael do lado direito. E aí, se houver a necessidade, já que o Ceará tem frequentemente jogado com 3 volantes, com 3 zagueiros, ele vai com o Júlio César na zaga, ou ele pode colocar o Pedro Gilmar, fazendo a trinca com o Éder Luizão e joga o Júlio César para frente. E vai ter Luiz Otávio e Vinícius Uchella aí de surpresa no banco. E aí, quem é que vai ser o reserva do Rafael Ramos? Ou o Vinícius Uchella, jogando de lateral defensivo, ou o Enzo Ludovico, que é o nosso ala ponta, digamos assim, né? Eu queria só pedir desculpa, que no último vídeo eu falei lá que quem poderá nos defender, eu esqueci de falar do Pedro Esli, tá? Falei do Caio, que tá na base, e esqueci do Pedro Esli, então me perdoe, mas o Pedro Esli é um atleta de qualidade, não é novidade, porque já vem sendo relacionado frequentemente. E a outra novidade, né, a manutenção do Gabriel Amaral, já que o Wendel Silva sentiu, e o Luca retorna de lesão como uma possibilidade no time titular, beleza? Então, Mateuzinho, Giúlio, Luca e Melk. Então, vamos lá. Vamos trazer isso aqui para a mesa tática, tá? O Alisson, o que é que você acredita que o Ceará vai fazer nessa escalação para o jogo contra a equipe do Criciúma? Deixa eu colocar aqui todo mundo. Atacante, volante, volante, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, 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 ala, ponta, atacante, ponta, ponta. Fechou. Vamos lá. Goleiro, não tem para onde correr. Richard. Lateral direito, Rafael Ramos, fez um bom jogo, deve ter continuidade.
Na zaga pela direita, eu vou colocar o Pedro Gilmar. Tá? Eu tô colocando aqui o meu time, tá, pessoal? Deixando bem claro isso aqui. Richard, Rafael Ramos, Pedro Gilmar, Luizão, Éder. Eu apaguei João Gabriel para ter deixado. João Gabriel. No lugar do Lucas Lima, eu coloco o Júlio César. Sendo bem, Fernando, é um jogo fora de casa, eu vou de Fernando. Na ponta direita, Melk. De centroavante, Gabriel Amaral. E de ponta esquerda, Mateuzinho. Essa seria a minha escalação para enfrentar a equipe do Criciúma. O Alisson, por que você colocou o Pedro Gilmar na zaga? É o seguinte, a equipe do Criciúma joga também com 3 zagueiros, com 2 alas. Essa mesma formação. Eu espelharia a formação, certo? E deixaria aqui menos a obrigação defensiva de Mateuzinho e Melk, para ter o contra-ataque com o Gabriel Amaral. E aí, eu colocaria o Pedro Gilmar, porque o jogo do Criciúma passa muito pela bola aérea, né? Se nós pararmos aqui para ver as últimas escalações aqui da equipe do Criciúma, é um jogo de muita bola aérea, certo? Os alas bem verticais, tá? Criciúma aqui nas últimas rodadas em casa. É a 7ª melhor campanha, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu no Heriberto Rilse, tá? Empatou com a equipe do Atlético, venceu o Botafogo, venceu o CRB, empatou com o Atlético Goianiense e venceu o Londrina, tá? Então não é equipe fácil de se bater lá, não. Fez 7 gols em 5 jogos e somente sofreu 3 gols. E aí, se nós pararmos para ver aqui o último jogo da equipe do Criciúma contra o Londrina, o que é que nós vamos ver aqui? Uma equipe que joga com 3 zagueiros, goleiro Pedro, César Martins, gigantesco, Rodrigo Fagundes, não conheço, e o Luciano Castan, quer dizer, certo? 3 zagueiros, acredito que esse Fagundes aqui também é alto. Eduardo Blasi, que é ex-Avaí, bom jogador, e o Guilherme Lobo eu não conheço. 2 alas, Marcelo Hermes e o William Lepo. O William Lepo é altíssimo, o Hermes tem um bom cruzamento. Otero para a bola parada, Felipe Matheus é um meio armador. Não é um ataque rápido, tá? Felipe Matheus, Otero e Vagninho. Vagninho bom na bola aérea também. Então é um time muito físico. Os únicos não é um time rápido, tá? O Hermes e o Lepo são praticamente 2 pontas. Felipe Matheus e Otero por dentro e a bola parada do Otero. Será não pode fazer falta em hipótese nenhuma. Porque o Otero é fortíssimo nessa bola parada. César Martins e Luciano Castan, muito bons na bola aérea, né? Enfim. E o Eduardo Batista, que é um técnico que é talhado para isso. É um jogo de Série B mesmo. Jonathan Robert, Marcinho, Diogo Gonçalves, Nicolas, Thiaguinho são os reservas. Deixa eu ver aqui. Olha o Romarinho lá, também, esse Fortaleza lá também, entendeu? Então é um time que precisa ter atenção, né? E aí eu acho que seria interessante ter o Pedro Gilmar como zagueiro pelo lado direito. Ou então, o que ele pode fazer? Traz o Júlio César e aí faz uma dupla de volante com João Gabriel e eu não vou mentir, eu não vou de Richardson. Eu acho que ele pode ir de Richardson, mas eu iria de Pedro Esli. 2 volantes da base, tá? Sai Pedro Gilmar e vem Pedro Esli. Eu iria sim. Certo? Com 2 jogadores da base. E aí puxa o Júlio César para a zaga, que também é bom na bola aérea, né? Enfim, então essa é a minha possibilidade de escalação. Tem a possibilidade do Mateuzinho retornar, né? Que é um atleta que veio muito bem cotado, mas que o desempenho não foi a contento ainda, né? Então, podemos ter o Ceará marcando no 5-4-1, com o Fernando baixando as linhas com Rafael, Melk, Mateuzinho,
Se a bola sai do lado de esquerdo, o Fernando sai para combater, o Éder vem na cobertura, Luizão, Júlio César e Rafael Ramos fechando o segundo pau. Se a bola está do lado direito, o Rafael sai para o combate, Júlio César na cobertura, Luizão e Éder como dupla de zaga e o Fernando fecha no segundo pau. Os dois volantes responsáveis por fechar a frente da área. E os dois atacantes aqui sem tanta obrigação defensiva, só mais aqui fazer um finge que volta e não volta, para poder ter o arco e a flecha. Né? Um lado marca mais para o outro folgar, se a bola está do lado esquerdo, esse baixa mais e esse aqui folga, né? Para puxar os contra-ataques. Certo? E o Ceará atacando, como é que fica? Gabriel Amaral na área, Melk por dentro, Mateuzinho também por dentro, Pedro Esli sobe um pouquinho mais que o João Gabriel, Rafael Ramos como ponta de um lado, Fernando como ponta de outro. Aí fica Éder, Luizão e Júlio César fazendo a trinca de zaga, montando o 3-2-5 com Gabriel Amaral com muita presença de área. Por que não o Luca? O Luca tá voltando de lesão, né? Então, prefiro o Gabriel Amaral como titular. Essa é a minha expectativa para o jogo e nos resta agora torcer, né? Então, deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilhe e envie para os seus amigos e divulgue o nosso trabalho aqui no canal do Motley Alvinegro. Segunda-feira nós retornamos com live, tá? Teremos o pré-jogo, análise mais detalhada, mais completa, com a participação de vocês também. Beleza? Tamo junto. Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Motley Alvinegro. Tamo junto, Deus abençoe. É nóis.